Ashley é uma aeromoça. Ela encontra um lindo filhote de cachorro correndo pelo aeroporto. 3 pessoas se aproximam e dizem ser os donos. Você consegue adivinhar quem está dizendo a verdade? Esse cara, sua tatuagem combina com o nome do cachorro. Ashley caminha até o portão de embarque de seu voo e passa por essa área de espera. Mas então o portão muda e ela tem que passar por esse local novamente. Ashley vê 10 diferenças. Você também consegue vê-las. Aqui estão elas. Ashley está verificando os passaportes dos passageiros antes de deixá-los embarcar. De repente, o serviço de segurança chama com um aviso. Um dos passageiros está usando uma identidade falsa. Ashley encontra 3 suspeitos. Você consegue identificar o passaporte falso? Não existe 31 de fevereiro, portanto, esse passaporte é definitivamente falso. Finalmente, o avião está decolando. Ashley dá uma olhada nos passageiros e vê 3 coisas estranhas. Você também consegue vê-las. Esta senhora tem 2 cintos de segurança. Este homem está falando ao telefone, que deveria estar no modo avião. E a vista atrás desta janela não corresponde à realidade. Um dos passageiros, Josh, liga para Ashley. Ele começa a reclamar. Alguém roubou meu telefone quando eu estava no banheiro. Ashley pergunta a 3 pessoas sentadas nas proximidades. O que aconteceu quando Josh estava fora? Chelsea diz. Desculpe, eu estava assistindo a um filme, então não vi nada. Bob diz. Eu estava lendo um livro, mas acho que ouvi o som de uma sacola plástica. E Nina diz. Eu estava dormindo. Por que você me acordou com essas perguntas idiotas? Quem roubou o telefone? Ninguém, ainda está no bolso do Jeff. Ashley verifica os passageiros da classe executiva e vê uma bruxa entre eles. Você também consegue vê-la. Esta senhora está escondendo uma varinha mágica. Ashley vai de trem para seu hotel. Ela vê esses 2 outdoors no caminho e não consegue decidir se eles são idênticos. Você consegue identificar alguma diferença? De fato, existem 5 diferenças. Ashley vai ao restaurante local. Há uma cozinha aberta e ela pode ver o chefe trabalhando. Ashley faz um pedido e sai para ir ao banheiro feminino por um tempo. Quando volta, ela vê 10 diferenças na cozinha. Você também consegue vê-las? Aqui estão elas. Ashley vê um grupo de funcionários de escritório almoçando juntos. De repente, o chefe derrama café quente em seu laptop porque a palma da mão está presa à caneca. Um desses 3 colegas de trabalho pregou uma peça em seu chefe. Você consegue adivinhar quem? É a mulher no meio. Ela está usando fita dupla face como pulseira. De repente, um dos clientes do restaurante desmaia. O gerente chama uma ambulância. Os médicos chegam rapidamente e o levam para o hospital. A polícia interroga as testemunhas. O cozinheiro diz: Esse cara não pediu comida nenhuma, ele só pediu um copo de água. A garçonete diz: Ele parecia tão triste. Decidi animá-lo e servir sua água em um copo de prata. O gerente diz: Ele nos ligou com antecedência para reservar uma mesa no canto. Ele insistiu que eu deveria lhe enviar um convite oficial. E o faxineiro diz: Eu o vi lavando as mãos no banheiro. Eu juro, ele não tinha nenhum reflexo. Você consegue adivinhar o que aconteceu aqui? O hóspede era um vampiro e ele ficou doente por causa da prata.
Ashley está visitando o mercado de produtores locais. Um grupo de turistas pede que ela tire fotos. Um deles não é deste planeta. Você consegue adivinhar quem é? Esta senhora, ela está comendo uma romã com casca. Ashley quer relaxar em uma bela praia, mas ela vê um zumbi entre os convidados. Você também consegue identificá-lo. É um cara que está lendo um livro de cabeça para baixo. Ashley faz uma caminhada e se perde. Ela encontra uma placa que mostra 3 caminhos possíveis. Infelizmente, cada caminho esconde algum perigo. Há um pântano tóxico que engole as pessoas no primeiro caminho. O segundo caminho é um local de caça de vampiros. E o terceiro caminho contém milhares de cobras venenosas. Qual caminho é mais ou menos seguro? Ashley deve escolher o segundo caminho. Os vampiros só caçam à noite. Ashley, Nelly, Sarah e Melissa são colegas de trabalho e amigas. Elas desembarcam em Paris e vão juntas a uma festa. Mas, em determinado momento, elas descobrem que Ashley havia desaparecido. Ela foi trancada no porão da sala de música. Você consegue adivinhar quem fez isso? A Melissa. As lantejoulas cor-de-rosa de seu vestido extravagante estavam ao lado da porta. Ashley está fazendo as malas para a viagem. Quantos emojis você consegue ver aqui? Aqui estão eles. Ashley está tomando café da manhã no aeroporto. Você consegue encontrar algum emoji nessa comida? Na verdade, são 3. Na área de espera, Ashley encontra sua antiga amiga de escola, Kelly. Elas vão até a cafeteria local para conversar. De repente, Kelly começa a gritar. Por favor, me ajude! Minha mala sumiu! Ashley questiona 3 testemunhas. Um dos passageiros, Paul, diz: Esta é a minha mala! Eu já a embrulhei em plástico para protegê-la de arranhões. Nina diz: Fui ao banheiro e pedi ao barista para cuidar da minha bagagem. E o barista diz: Eu cuidei da bagagem da Nina e não olhei em volta. Desculpe. Você consegue descobrir o ladrão? É o Paul. Há um adesivo com o nome da Kelly embaixo do plástico. Ashley entra no avião. Há um impostor entre a equipe de voo. Você pode ajudar Ashley a encontrar essa pessoa? É esta aeromoça. Dê uma olhada no uniforme dela. O logotipo da companhia aérea é um pouco diferente em comparação com todos os outros. Ashley aterrissa em Bruxelas. Ela entra no parque local e tira 2 fotos. Você consegue encontrar 10 diferenças entre elas. Aqui estão elas. O motociclista pede a Ashley que tire uma foto dele. Ela tira 2. Elas são idênticas. Na verdade, há 3 diferenças. No hotel, Ashley conhece uma diva da ópera, Esmeralda, que está fazendo uma turnê mundial. E finalmente chegou a última parada. Pela manhã, uma empregada encontra a Esmeralda inconsciente em seu quarto. A polícia chega e descobre que Esmeralda foi envenenada. Eles interrogam os suspeitos. O marido de Esmeralda diz: Ela queria ir para a cama cedo, então foi para o saguão passar a noite. A empresária de Esmeralda diz: Fiquei em meu quarto a noite toda. Estava me preparando para o concerto. E a garçonete do hotel diz: Só levei suco para ela à noite, ela estava bem. A polícia verifica as impressões digitais no quarto e encontra muitas impressões digitais no vidro.
Quem envenenou Esmeralda? Era a empresária. Ela disse que não saiu do quarto, mas há impressões digitais dela no vidro. Pela manhã, Ashley vai pegar seu próximo voo, mas seu táxi quebra no caminho. Ela fica presa em um posto de gasolina a 80 quilômetros do aeroporto. 3 motoristas param e se oferecem para dar uma carona a Ashley. Qual carro você escolheria? O primeiro carro é roubado e o terceiro motorista é um criminoso em fuga. Portanto, Ashley deve escolher o segundo carro. Ashley volta para casa e coloca todo o dinheiro em seu esconderijo como de costume. Na noite seguinte, ela volta para casa e percebe que alguém roubou seu dinheiro. Como ela adivinhou? O dinheiro de Ashley estava no globo. Suas peças não combinam mais. Alguém o abriu quando Ashley estava fora. A Elise precisou ir ao hospital outro dia. Quando entrou, imediatamente sentiu algo estranho no lugar. Caminhando pelo corredor, ela viu 3 médicos. Havia algo completamente errado com um deles. Qual não é normal? O da direita. Ele tem olhos e dentes de lobo e não há distintivo em seu uniforme. Fique longe dele, Elise. Ok, a Elise não ouviu nosso conselho e foi direto para a sala do Dr. Lobo. Ele disse que precisa aplicar um novo creme protetor nela, mas na verdade só quer testá-lo. Depois de cobrir a Elise com esta loção mágica, ela não deveria ter confiado. Ele fez a garota escolher um dos 3 containers para pular. Uau, que hospital estranho! Um deles está cheio de lixo tóxico. No segundo, há ácido que pode corroer metal. O terceiro está cheio de lava de um vulcão que quase destruiu uma cidade inteira há 1 ano. Qual container a Elise deve escolher? Ao menos desta vez, a Elise fez a escolha certa. Optou pelo recipiente com lava. O vulcão entrou em erupção há 1 ano, então a lava já está completamente sólida e fria. Ok, ela acertou em cheio o primeiro experimento e o Dr. Lobo deu para a garota uma escolha de 3 comprimidos. Ele diz que o vermelho pode ajudar a ver o passado, o azul possibilita ver o futuro e o amarelo permite ler a mente das outras pessoas. Qual a Elise deve escolher? Ela foi inteligente o suficiente dessa vez. Escolheu aleatoriamente o amarelo, mas suspeitou que era outro experimento. Então engoliu a água, mas não a pílula, e a deixou na bochecha. Na verdade, todos os 3 comprimidos foram envenenados. Quando o lobo saiu por 1 segundo, a Elise cuspiu a pílula e saiu correndo. Ei, tente a clínica de atendimento de urgência, Elise. Não há lobos por lá. A Joana estava preparando o jantar para seus amigos. Quando todos estavam à mesa, ela de repente percebeu que havia algo errado com um de seus amigos. Qual deles não gostou da refeição? O Marcos. Ele dividiu, escondido, sua comida com o cachorro da Joana. Todo mundo sabe que uma velha bruxa mora nesta casa velha e assustadora. Ninguém realmente quer conhecê-la. A Maria está nesta casa agora, mas parece estar sozinha. Como isso é possível? Quem disse que bruxas não podem ter o nome Maria? Ela já foi jovem e bonita também. Mas então aquele maldito feitiço aconteceu. Uma cidade tinha uma lei estranha que dizia que todos os homens deveriam ter a barba feita, mas nenhum homem tinha permissão para se barbear. A única pessoa com licença para isso tinha 40 anos. Mas quem fazia a barba desta pessoa? Não havia necessidade, pois era uma mulher. A Laura conheceu um estranho ontem e soube imediatamente quem ele era. Ela nunca tinha visto essa pessoa antes e ninguém nunca o descreveu para ela. Ela não era uma celebridade e não estava fazendo nada em comum. Então, como ela sabia quem ele era?
O homem era irmão gêmeo de um dos amigos da Laura. O Beto é um engraxate. Ele oferece seus serviços aos transeuntes gratuitamente. Ainda assim, as pessoas que aceitam acabam pagando por vontade própria. Como assim? O Beto engraxa apenas um sapato de graça. As pessoas não querem uma aparência bizarra, com apenas um sapato limpo, e tem que pagar para engraxar o outro. O rei disse para as suas 3 filhas para colocarem no fogo 3 chaleiras idênticas com a mesma quantidade de água. O monarca prometeu que o marido da filha cuja chaleira fervesse primeiro se tornaria seu herdeiro. A chaleira da mais nova ferveu primeiro. Por quê? Enquanto as outras filhas levantavam as tampas das chaleiras para verificar se a água já fervia, a mais nova a manteve fechada. Preparado para fazer um pouco de matemática? Não, estava brincando. Você só vai precisar de lógica aqui. Encontre uma maneira de obter 200 de 188 usando apenas uma linha. Use a linha para cortar 188 horizontalmente. Assim, você obterá 2 vezes 100. Uma pessoa tinha 25 anos em 2000 e 20 anos em 2005. Como isso é possível? Essa pessoa viveu na era antes de Cristo. Um homem foi à festa do seu amigo e disse à esposa que estaria de volta antes do amanhecer. Ele fez a barba e saiu de casa. E voltou como prometido, antes do nascer do sol. Mas tinha uma longa e espessa barba. Como? O homem e sua esposa moravam em um local com noites polares, que podem durar vários meses. Um homem estava dirigindo seu carro de São Paulo ao Rio de Janeiro. Só no final da viagem, ele descobriu que um dos pneus de seu carro estava furado desde o início. Ainda assim, conseguiu chegar ao seu destino com sucesso. E a sua jornada não foi afetada por esse problema. Como isso é possível? O pneu furado era o reserva. O diretor financeiro de uma grande empresa finalmente convenceu novos sócios a assinarem um acordo super importante. Ele, então, colocou esse documento em uma pasta e o deixou sobre a mesa de seu escritório. Quando chegou ao trabalho na manhã seguinte, a pasta havia sumido. O João reuniu todos os funcionários que estavam no escritório na hora e os questionou. A profissional da limpeza disse que estava ocupada lavando o chão e não tinha prestado atenção em nada ao redor. O designer explicou que não havia deixado o seu local de trabalho nenhuma vez. Além do mais, sendo um artista, ele não tinha nenhum interesse em documentos de acordo. O contador admitiu que havia entrado no escritório do João para ter alguns documentos assinados, mas assim que percebeu que não havia ninguém dentro, saiu imediatamente. Quem pegou a pasta com o acordo? Foi o designer. O João nunca mencionou qual pasta havia sumido. Como o cara sabia que a pasta desaparecida tinha um acordo dentro? O Eric usava apenas meias completamente pretas ou completamente brancas. Certa manhã, ele estava com pressa se preparando para uma importante reunião com novos parceiros. De repente, faltou luz. O cara tem 10 meias brancas e 10 pretas na gaveta, mas todas estão misturadas. Ele não quer parecer bobo no trabalho usando meias diferentes. Se o quarto estiver completamente escuro e o Eric não conseguir ver nada, quantas meias ele deve tirar da gaveta para conseguir 2 iguais? Três meias são mais do que suficientes. Em um conjunto de 3 meias, 2 serão da mesma cor. Um vampiro faminto o está seguindo em uma rua solitária em uma noite escura. De repente, você vê uma casa com a porta aberta e decide se esconder lá. O vampiro não pode entrar em seu abrigo, pois você trancou a porta bem na hora, mas está ali esperando do lado de fora. No entanto, ainda existe alguma esperança. Há 3 portas que dão para fora da casa. Quando você abre a primeira porta, há lava derretida. Não, obrigado. A segunda porta leva a uma sala com tarântulas do tamanho de sua cabeça. Caramba!
Quanto à terceira porta, dá pra definitivamente ouvir um cachorro enorme latindo dentro daquela sala. E você tem um pouco de medo disso. O que você deveria fazer? Espere até de manhã. Vampiros não suportam a luz do dia, e seu perseguidor terá que deixá-lo em paz. Você está preso em uma sala que está lentamente ficando cheia de água que sai de uma torneira na parede. Não há janelas na sala, e a porta está fechada com lacre. Há um esfregão e um balde grande. Então, como você vai sair dessa? Vamos, é só fechar a torneira. Agora está melhor. A Selma disse para o seu chefe que alguém pegou os documentos que ela preparou para a reunião. E acrescentou que notou alguém entrar usando um terno elegante, luvas e uma máscara preta. Segurança em primeiro lugar. Essa pessoa também tinha 3 anéis em seus dedos. O chefe não acreditou nela. Por quê? Ela disse que a pessoa estava usando luvas. Então como viu 3 anéis nos dedos? A Selma deve ter simplesmente esquecido de imprimir esses documentos. O proprietário de um hotel estava visitando o canteiro de obras para ver o andamento delas. Ele queria começar a receber os convidados o mais rápido possível e tinha grandes planos. Em algum momento, ele deixou sua pasta com documentos importantes sobre a mesa. Um trabalhador a pegou e fugiu. O dono do hotel não viu quem era, mas chamou imediatamente a polícia. Havia 3 suspeitos. O arquiteto diz que estava falando ao telefone, tentando conseguir eletricidade para o local, pois estava sem. O designer falou que estava tentando encontrar a melhor tinta para as paredes. O eletricista explicou que estava no porão, tentando consertar uma lâmpada estourada. Os detetives descobriram quem estava mentindo. Você consegue? Foi o eletricista. Como ele poderia consertar a lâmpada estourada se não havia eletricidade no canteiro de obras? Ah, mentiroso! A Lúcia e suas melhores amigas, Lily, Josie e Rosa, estavam dando uma festa do pijama. Elas decidiram assistir a um filme na sala de estar. A Lúcia foi até a cozinha para pegar alguns lanches. Quando voltou, viu que a Lily estava deitada no chão, inconsciente. A Rosa disse: "Eu estava no telefone falando com meu namorado. De repente, a Josie bateu na Lily com um travesseiro e ela caiu. Não sei porquê." A Josie disse: "A Rosa está mentindo. Ela bateu na Lily com um travesseiro com muita força, de propósito." Quem está mentindo? Ambas, não há travesseiros na sala. Depois do filme, as meninas decidiram brincar com um tabuleiro Ouija. Chamaram o fantasma de um cantor famoso. De repente, o ponteiro do tabuleiro começou a se mover sozinho e escreveu isto: Advedside 3 Metekov. Você pode ajudar a Lúcia e suas amigas a decifrar essa mensagem? Você tem 3 dias de vida. As meninas se assustaram e interromperam a sessão. A Lily convidou todas para tirar algumas fotos. Elas tiraram muitas fotos lindas, mas quando conferiram a galeria de fotos, ficaram ainda mais assustadas. Por quê? Todas as 4 amigas estão nessa foto. Mas então, quem fez a foto? A Lúcia disse às suas amigas que era hora de dormir um pouco. Mas assim que entraram no quarto, elas correram gritando. Por quê? Olhe para o espelho. Uma sombra assustadora está acenando para elas no reflexo. Então, a Lúcia ofereceu o quarto de seus pais para suas amigas e optou pelo sofá da sala. A TV estava ligada, e isso a acalmou. No meio da noite, ela ouviu um barulho vindo do quarto e correu para ver suas amigas. Todas pareciam estar dormindo. Você consegue adivinhar qual delas andou lá fora? A Lily. Ela tem folhas no cabelo. No dia seguinte, a Lúcia, a Rosa e a Lily se encontraram na sala de aula.
Elas estavam muito preocupadas. Por quê? Esta é a mesa da Josie, e ela está vazia. Ela não veio para a escola, nem avisou ninguém. Olha, a Lúcia está carregando uma xícara de café com o nome da Josie. A Josie não apareceu e não atendeu às ligações das amigas. A Lúcia, a Rosa e a Lily foram visitá-la. Encontraram a menina na cama, debaixo de um cobertor. As amigas ficaram muito assustadas. Você sabe dizer por quê? A Josie cobriu a janela com uma cortina blackout, e a forma de suas orelhas e dentes mudou. Ela está se transformando em uma vampira. A Lily decidiu ficar e cuidar da Josie. Enquanto isso, a Rosa convidou Lucy para visitar sua tia Vera. Ela administra uma loja de magia com diferentes poções. Quando a Vera ouviu sobre o que aconteceu com a Josie, ela disse: Ok, eu preciso de 3 ingredientes para preparar um antídoto. Aqui está o primeiro. Sou verde por fora e vermelha por dentro. Você consegue adivinhar o ingrediente? É melancia. Para pegar o segundo ingrediente, a Vera levou a Rosa e a Lúcia para o seu jardim de cerejeiras. A Rosa colheu 8, a Lúcia colheu 13 e a Vera 14. Quantas maçãs elas colheram juntas? Zero. Maçãs não crescem em jardins de cerejeiras. A Vera deu a Lúcia e a Rosa uma dica sobre o terceiro ingrediente. Aqui está. Você pode ajudá-las a desvendar este rebus? É mandrágora. Uma mandrágora cresceu perto da casa mais assustadora da cidade. A Vera deu a Lúcia e a Rosa a tarefa de colher uma raiz e trazer até a sua loja. Enquanto a Rosa procurava no jardim, a Lúcia decidiu dar uma olhada mais de perto na casa. Ela viu uma placa com um nome estranho, Sioma Nepreik. Ela foi até a enorme porta e a abriu cuidadosamente. Depois que a Lúcia entrou, a porta se fechou atrás dela. Inúmeros morcegos vampiros correram para ela. A Lúcia começou a puxar a porta como uma louca. De repente, ela viu que algo estava escrito nela. Mude a ordem das letras em Arodatsusa ou Asnam. Ela gritou a resposta e a porta se abriu. O que a garota disse? O verdadeiro nome daquele lugar era Mansão Assustadora. A Rosa encontrou 3 tubérculos no jardim, mas apenas um deles era de mandrágora. Você consegue descobrir qual deles a Rosa deve escolher? Mesmo que você nunca tenha visto uma mandrágora, pode eliminar as outras plantas. Uma delas é uma cenoura, e esta outra é uma beterraba, então a restante deve ser a mandrágora. A Lúcia e a Rosa se prepararam para sair da mansão assustadora, mas de repente, elas pisaram em uma armadilha escondida na grama e caíram em um poço profundo. Olharam ao redor e encontraram 3 túneis que levavam à liberdade. Um dragão cuspidor de fogo estava esperando no primeiro túnel. Era muito zangado e não gostava de pessoas. Havia um portal que levava a um buraco negro no segundo túnel, e cactos enormes cresciam por todo o terceiro túnel. Seu suco era venenoso para qualquer humano. Qual caminho a Lúcia e a Rosa devem escolher? O terceiro. Olha, os cactos não têm espinhos, e ninguém vai forçar as meninas a beber suco de cacto. A Vera preparou a poção para a Josie. A Lúcia e a Rosa levaram para a casa da garota, mas quando elas entraram em seu quarto, ele estava vazio. Os pais da Josie disseram que a Lily e a Josie haviam saído juntas. Ambas estavam agindo de forma estranha. A Rosa disse: "Ah não, as duas se transformaram em vampiras. Temos que encontrá-las antes que seja tarde demais. Você pode ajudá-las a encontrar alguma pista no quarto da Josie?" Olhe para o laptop dela.
Parece que elas compraram passagens de trem para ir a Las Vegas visitar a avó da Josie. A Lúcia e a Rosa embarcaram no trem. Além delas, havia outras 4 pessoas no vagão. Um desses passageiros não comprou passagem. Você consegue descobrir quem? Essa mulher. Ela é a única que está escondendo a cabeça atrás do encosto de cabeça de seu banco para que a câmera não a localize. Quando o trem estava passando por um túnel, as luzes se apagaram e os passageiros ficaram muito assustados. Quando a luz voltou a acender, um dos passageiros gritou: "Me ajudem! Alguém roubou a minha bolsa!" A Lúcia imediatamente percebeu quem tinha feito isso. E você, tem alguma ideia? Esse cara tem alguns produtos de maquiagem embaixo do assento dele e a janela está aberta. Ele colocou o conteúdo da bolsa na mochila e depois jogou a bolsa pela janela. A Rosa e a Lúcia chegaram a Las Vegas e foram procurar a casa onde morava a avó da Josie, mas foram a casas erradas. Na primeira casa elas conheceram essa velhinha e na segunda, essa outra. Você sabe dizer qual dessas idosas é perigosa? A segunda, ela está aprontando alguma, enquanto a primeira está se preparando para uma festa de Halloween. Finalmente, a Lúcia e a Rosa encontraram a casa certa. A porta estava aberta. Quando entraram, viram a avó da Josie inconsciente no chão. Ela tinha uma mordida de vampiro no pescoço. De repente, a Josie e a Lily surgiram do nada. Elas tinham rostos pálidos, dentes afiados e orelhas pontudas. Elas se aproximavam cada vez mais, prontas para morder suas amigas. De repente, a Rosa começou a rir e exclamou: "Parem de brincar, é só uma brincadeira." Como ela sabia? O espelho reflete a Josie e a Lily, e elas têm uma sombra projetada no chão. Elas não são vampiras de verdade, é apenas uma brincadeira de Halloween. A Josie foi tomar banho para tirar a maquiagem de vampira. Mas alguém derramou tinta no chuveiro e a água ficou verde. A Josie questionou a Lúcia, a Rosa e a Lily. A Lúcia disse: "Lavei minha roupa e depois fui fazer uma geleia de kiwi. Desculpe, tenho que ir, pode queimar." A Lily disse: "Eu tomei banho e lavei meu cabelo logo antes de você entrar. O que aconteceu? Por que você está tão verde?" E a Rosa disse: "Estou estudando para uma prova de geometria. Podem fazer silêncio, por favor?" Quem pregou uma peça na Josie? A Lily disse que tinha acabado de lavar o cabelo, mas ele está seco e trançado. Além disso, ela está usando um vestido por baixo do roupão. Bem suspeito, não? A Rosa decidiu pregar uma peça na Lily. Ela pegou um balão e uma forminha de cupcake. Ela encheu o balão com um pouco de água e colocou na forminha de papel. Então ela adicionou um pouco de creme de barbear por cima e decorou tudo com granulado. Ficou exatamente igual a um cupcake de verdade. A Rosa ficou muito orgulhosa de si mesma. De repente, ela ouviu as outras garotas entrando na cozinha. A Rosa deixou seu cupcake no prato junto com os cupcakes de verdade e se escondeu debaixo da mesa. A Lily, a Lúcia e a Josie entraram na cozinha, viram os cupcakes e decidiram comê-los. Você sabe dizer quem pegou o cupcake falso? A Josie. O creme de verdade derreteu, mas o creme de barbear ainda parece perfeito. A Josie, a Rosa, a Lily e a Lúcia saíram para comemorar o Halloween. Elas bateram na porta do vizinho. O Miguel abriu a porta. As meninas gritaram: "Gostosura ou travessura?" O Miguel disse: "Eu vou lhes dar diamantes em vez de doces se vocês decifrarem meu enigma. Vocês sempre vão me encontrar no passado. Eu posso ser criado no presente, mas o futuro nunca pode me manchar. O que eu sou?" Cada uma das 4 amigas ganhou um lindo diamante. O que elas disseram ao Miguel? A resposta correta é história. As meninas foram à festa de Halloween local, mas elas não sabiam que precisavam de uma senha para entrar. A anfitriã gostou das fantasias que elas vestiam, então lhes deu uma pequena dica. Eu como mariscos, eu moro no oceano, me movo devagar, tenho 5 braços.
O que eu sou? Em pouco tempo, a Josi, a Rosa, a Lily e a Lúcia estavam lá dentro. Então, qual era a senha? Estrela do Mar. Aqui vai uma piadinha. 2 gêmeos estavam caminhando pela rua. Um para e diz pro outro: Ei, olha só pra aquele lixo. Cadê a matéria cinzenta? Eu não disse que era uma piada boa. Mas então, seu sabichão. Sim, você. Hoje trouxemos mais uma série de enigmas desafiadores pra você resolver. O Fred é o sortudo ganhador de um jogo em um programa de TV. Ele pode escolher um dos 3 prêmios: uma Mercedes novinha em folha, uma bolsa da Louis Vuitton ou um MacBook. Qual deles ele deve escolher? Pense com cuidado, o cara só pode levar um prêmio. Veja só a Mercedes, o logotipo está errado, então só pode ser falsa. O mesmo se aplica à bolsa. O verdadeiro logo da Louis Vuitton é assim, mas o MacBook parece estar ok, pelo menos à primeira vista. Então é melhor escolher o computador. O Jonas saiu de férias na noite de seu último dia de trabalho. Ele limpou a sala dele e saiu levando a chave. Quando voltou, 2 semanas depois percebeu na hora que alguém tinha entrado ali enquanto ele estava fora. Como o cara descobriu isso? O Jonas tinha limpado tudo e tirado o lixo, mas veja a sua lixeira, há alguns papéis lá dentro. A Gisele se perdeu na floresta. Ela ficou vagando o dia todo e não conseguiu sair de lá. Por fim, ao amanhecer, viu uma casa mal assombrada, onde vivia uma bruxa. A garota não tinha para onde ir, então entrou na casa e pediu ajuda à bruxa. Ela topou, mas propôs um jogo. Vou falar um enigma. Se você responder corretamente, vou tirá-la da floresta. Mas se errar, ficará aqui para sempre. A Gisele não tinha outra escolha a não ser concordar. O enigma era o seguinte: há cidades, mas não há uma única casa. Tem montanhas, mas sem árvores. Possui água, mas sem peixes. O que é? Você pode ajudar a Gisele? É um mapa. Os alunos receberam uma tarefa para as férias. Eles tinham que começar a aprender um novo idioma. Poderia ser qualquer um de que gostassem. Quando o novo semestre começou, o professor perguntou aos estudantes como estava o novo projeto. O Marcos disse que estava aprendendo austríaco e que estava adorando. A Joana contou que havia escolhido o ucraniano. E o Beto falou que estava aprendendo árabe. Ele disse que era bem difícil, mas interessante. Mas o professor não acreditou em um dos alunos. Qual deles estava mentindo? Ele não acreditou no Marcos, que disse que estava aprendendo austríaco. Não existe esse idioma. As pessoas falam alemão na Áustria. O Otto chegou em casa e encontrou uma carta de amor em sua caixa de correios. Que mensagem linda! Mas a remetente não quis revelar seu nome. Só que havia um código escrito no fim da página: J mais 1, B menos 1, R mais 2, H menos 3. O Otto tem 4 suspeitos: a Jane, a Ana, a Leia e a Kate. Você sabe dizer qual delas escreveu a carta de amor para ele? Esse código é uma pista, claro, e o alfabeto é a chave. J mais 1 indica a próxima letra no alfabeto, que é a K. B menos 1 significa uma letra antes da B, que é a A. 2 letras depois da R é P. E, por fim, 3 letras antes do H equivale à letra E. Então, sua admiradora secreta é a Kate. Enquanto um homem muito rico estava desfrutando suas férias de 3 meses, 3 meses, sua mansão foi assaltada. A polícia foi acionada e um detetive começou uma investigação. 3 pessoas foram pegas na câmera de segurança. Elas foram interrogadas. Márcio, um velho amigo do ricaço, diz que tinha ido à mansão várias vezes para pegar a correspondência. Carolina, a profissional da limpeza, falou que foi à casa 3 dias antes para uma faxina geral ali. Rony, o jardineiro, garantiu que tinha ido toda semana para cuidar do jardim. Todos negaram ter roubado qualquer coisa, mas o detetive desconfiou de um deles. Quem estava mentindo?
Ele não acreditou na Carolina. Ela disse que tinha feito faxina na casa 3 dias antes. Mas olha ao redor. Há poeira e manchas escuras por toda parte. Não parece que o local foi limpo recentemente? Então, ela provavelmente está mentindo. Muito tempo atrás, na Noruega, uma princesa foi sequestrada. Ela foi trancafiada em uma sala pequena, em uma ilhota no meio de um lago enorme. Mesmo se conseguisse sair da sala, ela não conseguiria chegar à margem. Na ilha, não havia árvores ou qualquer ferramenta que a princesa pudesse usar. Ou seja, não dava para construir um bote. Mesmo assim, 6 meses depois, a nobre donzela conseguiu fugir e voltar para casa sozinha. Como ela conseguiu isso? Isso aconteceu na Noruega. Lá faz um frio daqueles no inverno. Assim que o lago congelou, a princesa caminhou sobre ele e fugiu. A Ana ligou para o SAMU e disse que seu marido havia se machucado. Quando o médico chegou, ela o levou ao banheiro. O homem estava caído lá dentro, no chão. Ela disse que a porta estava aberta e que tinha visto tudo acontecer. Seu marido estava lavando as mãos, mas escorregou e bateu a cabeça na pia. O médico não acreditou nela e chamou a polícia. Por quê? Observe como o homem está caído. A cabeça dele está do lado oposto ao da pia. Seria impossível ele ter batido a cabeça lá e ter caído daquele jeito. Uma mãe de 3 filhas chegou exausta em casa após o trabalho. Ela encontrou a cozinha toda bagunçada. Parecia que uma de suas filhas tinha feito um sanduíche, mas não havia limpado tudo depois. A mulher subiu até o quarto delas e encontrou as 3 fazendo a lição de casa. Então perguntou quem tinha feito o sanduíche, mas a Ana, a Dani e a Emília negaram ter feito o lanche. Mesmo assim, a mãe sabia qual delas estava mentindo. Observe a cozinha e as meninas com cuidado. Quem você acha que é a culpada e como a mãe descobriu isso? Tem um pouco de manteiga do lado direito da faca. Isso quer dizer que a pessoa que fez o sanduíche é canhota. E só tem uma garota com essa característica na família, a Emília. Só pode ter sido ela. Todo o dinheiro de um banco foi roubado em plena luz do dia, mas ninguém viu. Vários dias depois, a sala onde o dinheiro era guardado foi encontrada totalmente vazia. Só havia um bilhete dizendo 7718. A polícia deteve os 3 criminosos mais conhecidos da cidade, o Bill, o Marcos e o Cadu. Mas os policiais não sabiam qual deles estava por trás do roubo. Eles convidaram um famoso detetive para decifrar o bilhete misterioso. E ele conseguiu resolver esse mistério rapidinho. E você, consegue fazer isso também? Vire o papel de cabeça para baixo. Deste modo, os números vão formar um nome, Bill. Ele só pode ser o mandante do crime. Ei, peraí. Será que o Bill era tão tonto a ponto de confessar seu crime? Ou outra pessoa tentou incriminá-lo? Só pensando aqui com os meus botões. Continuando... O Dennis encontrou seu amigo, Arthur, caído no chão de seu quarto. O cara tinha sido envenenado. O Dennis ligou para a polícia. Quando os oficiais chegaram, ele disse que estava passando perto dali e viu que a luz do quarto dele estava acesa. Aí foi até a janela para dar uma olhada lá dentro, para ver quem estava lá. Talvez fosse um amigo do Arthur ou seu irmão. Estava frio e havia gelo na janela. Então ele a limpou para ver quem estava lá. Quando o Dennis viu o Arthur deitado no chão, ligou para a polícia. Os tiras desconfiaram do tal amigo e o prenderam imediatamente. Por quê? O Dennis disse que tinha limpado o gelo da janela para ver melhor, mas é impossível fazer isso. O gelo se forma no lado mais aquecido da janela, ou seja, dentro da sala. Agora, vamos ver o quanto você entende de logotipos. Em cada par, você terá que escolher o correto. Como é o logo da Apple? Tente se lembrar do que estava no MacBook do Fred. O segundo é o certo. Ok, agora é a vez do Instagram. Você se lembra de como é o ícone? Sim, este pontinho deve ficar no lado direito, então a primeira imagem é a certa. Aposto que você vê este todos os dias. Qual é o logotipo certo?
é o segundo. Primeiro o vermelho, depois o amarelo. Qual destes é o logotipo certo do Burger King? Claro que é o segundo. Só de olhar já fiquei com fome. Se você joga videogame, certamente sabe este. Se não, tente a sorte. Qual logo do PlayStation é o correto? O segundo. Ok, agora temos um difícil. Qual é o símbolo correto do TikTok? É o primeiro. Está duvidando? Pode ir lá conferir. A Leila estava dirigindo à noite para visitar seus pais, mas infelizmente seu carro quebrou no meio do nada. Ela decidiu dar uma volta para encontrar ajuda e se deparou com uma casa de aparência estranha. Quando começou a caminhar pelo jardim para chegar à porta, de repente ficou muito assustada e correu de volta para o veículo. Você consegue identificar as 3 coisas que a deixaram apavorada? Observe a estátua no centro da fonte. Os olhos dela estão se movendo para a esquerda e para a direita. Em segundo lugar, você vê as mãos de esqueleto que estão tentando rastejar para fora do chão. Assustador! E além de tudo, o gato preto aqui tem uma cauda de cobra em vez de uma cauda normal. A professora Bia pensou que não haveria uma maneira melhor de assustar seus alunos do que fazer uma prova de quiz no Halloween. Mas ela decidiu prestar mais atenção durante a prova porque todos iam para a escola fantasiados, o que facilitaria a trapaça. E ela estava certa, pois um deles estava de fato tentando trapacear. Você sabe dizer quem? Veja, esta garota aqui está escondendo um pedaço de papel com as respostas sob seu chapéu de bruxa. Na noite de Halloween, a Amanda estava brincando de verdade ao desafio com suas amigas. Quando chegou a vez dela, elas a desafiaram a entrar na antiga mansão, na qual nenhuma pessoa da cidade ousou entrar antes. Ela aceitou o desafio e foi. Mas, de repente, a porta atrás dela se fechou sozinha e ficou trancada. Então, um mordomo esqueleto a cumprimentou e disse: Você não é bem-vinda aqui, mas poderá sair se souber o meu enigma. Na noite mais escura eu ganho vida. Meu olhar sinistro não causa conflitos. O que sou eu para iluminar o caminho quando monstros e duendes saem para brincar? Você pode ajudar a Amanda? A resposta correta é uma Jack-o'-lantern, aquela abóbora iluminada típica. A Ana foi convidada para uma festa de Halloween em seu bairro. Quando chegou à casa, notou que 3 pessoas fantasiadas estavam se divertindo na piscina quente. Mas uma delas não era um ser humano de verdade. Você sabe dizer quem? Bem, a primeira garota com a fantasia de bruxa e o segundo cara com presas parecem assustadores, mas eles estão apenas usando maquiagem. Porém, a garota que está com a fantasia de sereia é uma sereia de verdade, porque olhe para o pescoço dela, ela tem guelras. Era o aniversário de 21 anos da Aurora, e suas tias bruxas finalmente iriam aceitá-la em seu clã. No entanto, havia um feitiço que ela precisava completar como teste final, que exigia um caldeirão mágico. O problema é que só era possível usar esse caldeirão se a pessoa resolvesse o enigma que estava gravado nele, que dizia: Sou uma estação de cores com folhas que caem. É quando os suéteres aconchegantes saem para aquecer todos vocês. O que eu sou? Aspirante à mágica, você sabe? Resolva este enigma e seus poderes mágicos crescerão. Você pode ajudar a Aurora a encontrar a resposta correta?
A resposta que você está procurando é a estação do outono. Dê uma olhada nessas duas mulheres que estão preparando as mesas de jantar para sua festa de Halloween. Uma delas tem intenções nefastas. Você consegue identificar quem é a perigosa? Se você olhar com mais atenção, verá que a mulher à esquerda é mais sapeca do que assustadora. O creme verde nos brownies pode parecer venenoso, mas é apenas corante alimentício. E os dedos na bandeja são apenas biscoitos em forma de dedos. Portanto, ela está simplesmente se preparando para a festa. Mas a mulher da direita nem se deu ao trabalho de usar uma fantasia, embora esteja organizando um jantar de Halloween. E por que alguém afiaria as facas antes da chegada dos convidados? Isso é suspeito. Então ela deve ser a perigosa. A jovem bruxa Elaine, que vivia em uma floresta profunda e encantada, foi convidada para a reunião de Halloween de seu clã. Infelizmente, sua vassoura estava quebrada, e a única maneira de chegar ao seu destino era beber a poção de teletransporte. No entanto, ela nunca a havia preparado antes, e os 3 ingredientes principais estavam escondidos com um enigma em seu livro de feitiços. O primeiro era: nas sombras, eu cresço silenciosamente. Não sou uma planta, nem um animal que você conheça. Depois da chuva, posso começar a florescer. Sou frequentemente encontrado na escuridão de uma floresta. Você consegue dizer qual é o primeiro ingrediente? É um cogumelo. O enigma do segundo ingrediente dizia: sou leve como o ar, macia ao toque. Nas costas de um pássaro não peso muito. Ajudo uma criatura a voar alto e livre. No entanto, caio no chão para que todos vejam. O que eu sou? Você sabe a resposta? É uma pena. E o enigma para o terceiro ingrediente era o seguinte: na escuridão eu tecerei minha armadilha tão discreta. Com paciência, espero por um saboroso petisco. Silenciosa e furtiva, nos cantos eu me escondo. Com vários olhos, divido o meu mundo. Você pode ajudar a Elaine a descobrir o que é? A resposta é uma aranha. Mas agora ela precisa se embrenhar mais na floresta para encontrar esses ingredientes. Dê uma olhada ao redor. Você pode ajudá-la a encontrá-los? Há um cogumelo embaixo dessas flores. A pena do pássaro está escondida atrás das flores. E aqui está a aranha subindo nesta árvore. Uma famosa boate da cidade estava organizando uma festa de Halloween e a Joana e as amigas estavam indo para lá. Lá dentro, havia 2 balcões diferentes onde elas podiam pegar as bebidas, mas um desses barmans é perigoso. Você sabe dizer qual? Este cara está vestido de vampiro para o Halloween e está simplesmente fazendo um show de fogo. Por outro lado, o barman que está polindo os copos tem uma garrafa de veneno entre as outras. Portanto, as garotas devem evitá-lo a todo custo. O Jonas estava participando de um jantar de Halloween. Ele queria comer alguma coisa, então foi para o buffet aberto. Examine atentamente essas 3 opções de lanches. Uma delas irá fazer mal. Você sabe dizer qual? Os primeiros cupcakes podem parecer que estão pingando sangue, mas é apenas uma cobertura com sabor de cereja. E essas minhocas nas xícaras de pudim são apenas gomas de minhoca. Mas veja essa maçã doce. Ela está brilhando como fluorescência. Parece tóxica. Monstros de todo o mundo se reuniram em sua festa anual de Halloween.
mas um humano ficou sabendo e planejava invadir o evento. Então, eles colocaram um monstro de segurança na entrada do local. O cara estava desconfiado dessas 3 criaturas. Você pode ajudá-lo a descobrir qual delas é realmente um humano? Dê uma olhada na lua. Ela não está cheia. Então, como é que esse lobisomem está aqui? Ele não deveria ter se transformado em um. Então, deve ser um humano usando uma fantasia. A Ana e suas amigas foram ao desfile de Halloween que estava acontecendo em sua cidade. Havia um labirinto assustador e a garota decidiu entrar nele por conta própria. Entretanto, depois de um tempo, ela se perdeu e começou a entrar em pânico, mas não percebeu que havia dicas ao redor do labirinto que a guiariam até a saída. Você consegue identificá-las? Veja esses tijolos nas paredes do labirinto aqui. Eles têm o formato de setas, então ela pode simplesmente segui-los e sair. O Breno se vestiu de pirata para o Halloween. A caminho da casa dos amigos, ele viu uma caixa brilhante na beira da rua. Então ficou curioso e foi dar uma olhada. Descobriu que era uma caixa do tesouro. O rapaz tentou abri-la, mas estava trancada e havia um enigma nela. Sou colorido e tagarela, empoleirado no alto. Com penas tão vibrantes, chamo sua atenção. Posso imitar suas palavras, tanto de perto quanto de longe. Sou encontrado na selva ou como animal de estimação. Você pode dizer o que sou eu? É um papagaio. Um empresário muito rico, o Sr. Carlos Mirantes, foi sequestrado e trancado sozinho em um quarto escuro. Seu celular estava quase descarregando, então daria apenas para enviar uma mensagem. Ele sabia que alguém deveria estar espiando seu celular, então resolveu digitar uma mensagem codificada para um amigo de escola, o João Veiga, que comanda uma agência de detetive. Ele se lembrou que no ensino médio eles costumavam trocar mensagens codificadas, então usou a mesma técnica. A mensagem era a seguinte: GPJPFMJBT. O que será que isso significa? Antigamente, no ensino médio, João e Carlos costumavam mudar as letras uma posição para a direita toda vez que precisavam escrever alguma mensagem secreta. Para decifrar essa mensagem, você precisa mudar as letras uma posição para a esquerda. A mensagem é: foi o Elias. Assim que leu a mensagem, o João soube de quem seu amigo estava falando. O Elias era o diretor financeiro da empresa do Carlos. Ele o tinha visto uma vez em uma festa, alguns anos atrás, então sabia como ele era. João resolveu investigar esse caso por conta própria e ajudar seu amigo. Ele tinha certeza de que havia alguma coisa secreta na mansão do Carlos. E sabe-se lá por quê, ele achava que o Elias tinha uma chave para a mansão. Kelly, a recepcionista, disse que ele sempre almoçava com diferentes sócios ao meio-dia em seu restaurante preferido. Quando o detetive chegou ao estabelecimento, viu Elias, o cara com barba, discutindo negócios com alguém. Cada um dos homens tinha uma maleta perto de si e elas eram praticamente idênticas. O João esperou o Elias e o sócio saírem do restaurante. Eles foram para o carro, entraram e deixaram as duas maletas no banco de trás. O detetive os seguiu. Eles estacionaram o carro pouco depois, saíram e, por sorte, deixaram o carro aberto com as maletas dentro. Qual das maletas o detetive deve pegar? A que parece ser mais nova. Enquanto eles caminhavam para o carro, o detetive viu alguns arranhões na maleta do sócio. As duas maletas estavam trancadas com um código. Para não despertar suspeitas, o detetive resolveu não levar a maleta e decifrar o código ali mesmo. Você consegue ajudá-lo a abrir a maleta? O código é 000. A
maleta é novinha em folha e o Elias provavelmente ainda não teve tempo de definir um código para ela. Além do mais, foi o Elias quem deixou o carro aberto e desprotegido no estacionamento, então ele não se daria ao trabalho de mudar o código padrão da maleta. Agora que o detetive tem a chave, ele parte para a mansão. A porta de entrada abriu facilmente com a chave que ele tinha em mãos. O escritório fica lá em cima. Ele já esteve aqui antes, então se lembra que a escada tem um segredo. Se pisar no degrau errado, você cairá instantaneamente no porão e não conseguirá fugir de lá sozinho. Em qual degrau o João não deve pisar? No que tem uma fenda no meio. Se pisar nele, o degrau se abrirá e ele cairá em uma sala escura cheia de morcegos e aranhas. Credo! Muito bem, o João finalmente chegou à porta do escritório e sabe que o Carlos sempre usa botões para abri-la. Ele só tem uma tentativa. Há 3 botões, um amarelo, um verde e um azul. Qual deles o detetive deve escolher, considerando que o Carlos é um grande apreciador de pinturas? Uma combinação de azul e amarelo vira verde e a porta se abre, sinal verde para o nosso detetive. Ele finalmente chega ao cofre, onde estão documentos secretos que podem ajudá-lo a descobrir a verdade. Obviamente, assim como qualquer cofre, ele está protegido por uma senha. Ele também tem um alerta, só é permitido digitar o código uma vez. Se errar, o cofre ficará trancado para sempre. Ele olha ao seu redor para tentar obter uma pista e... Eureka! O João estava certo! Sobre a mesa, ele vê um bilhete. Lá está escrito: código secreto, seguido de uma combinação de 3 dígitos. 3, alguma coisa, 1. Não dá pra ver o dígito do meio, pois tem uma mancha de tinta bem em cima dele. E aí, você consegue decifrar este código com apenas uma tentativa? O código é 371. O detetive pensou que este código deveria ser usado frequentemente, então os botões deveriam estar desgastados. E ele tinha razão. Como sabia os números inicial e final, só precisou identificar o outro botão desgastado. Muito bem, agora ele tem acesso aos documentos secretos que precisa para a investigação. Ele analisa todos os papéis e finalmente encontra o documento que parece ser o que ele precisa. Para levá-lo como prova, ele tem que se certificar de que o documento não é falso. Há 4 cópias, praticamente idênticas, mas apenas uma é legítima. Você consegue adivinhar qual? É a primeira à esquerda. Ela tem um carimbo, uma assinatura e lá está escrito contrato. A próxima é quase igual, mas tem um erro de digitação. Está escrito contrato. As demais cópias, ora não tem carimbo, ora não tem assinatura. Então, o detetive resolve analisar esse contrato com mais atenção e lê alguma coisa sobre uma pintura comprada em um leilão. É isso! Seu amigo Carlos foi levado para que alguém entrasse em sua mansão e roubasse aquela pintura super cara. Ele dá uma olhada na parede, onde estão todas as pinturas que o Carlos coleciona, e se dá conta de que não está faltando nenhuma. A quantidade de pregos na parede é a mesma dos quadros. Mesmo assim, há alguma coisa estranha em uma delas. Você consegue identificar o que está errado aqui? Embora todas as pinturas estejam lá, uma delas está sem moldura. De acordo com o contrato, a pintura foi comprada recentemente e um galerista é que ajudou o Carlos a adquiri-la. O especialista é um homem honesto e ajudou o Carlos a identificar se as outras pinturas da sua coleção eram legítimas. Dessa vez, a pintura em questão era falsa. Então por que o especialista sugeriu que o Carlos a comprasse? Embora a pintura não tivesse valor algum, sua moldura era uma linda e cara obra de arte, e quem a roubou sabia disso. Agora tudo estava claro. O João tinha que encontrar o Carlos e a preciosa moldura. Ele saiu da mansão, tentando deduzir para onde o sequestrador do Carlos deveria ter ido. João olha os rastros no chão.
Ele precisa seguir um deles para tentar encontrar seu amigo. Para onde ele deve ir? Ele precisa seguir os rastros da esquerda. Há 3 rastros aqui. O primeiro pertence ao carro do João. O segundo certamente é de um veículo de 2 rodas. E como é muito fino, deve ter sido deixado por uma bicicleta. É quase impossível sequestrar alguém em uma bicicleta. Então, este deve pertencer ao carteiro que traz as correspondências todos os dias. E o último rastro pertence a um carro grande. Então é esse que o João precisa seguir. Ele teve sorte. Não há curvas, então basta seguir reto. Meia hora depois, ele vê uma coisa parecida com um castelo. Ele dirige até lá e avista 3 fossos à sua frente. Aqui está o primeiro, uma fileira de lanças de metal. Como o João conseguirá saltar sobre elas em segurança? Tem um pequeno balão de ar quente ali perto. O João só precisa desamarrá-lo e ligar o maçarico para decolar. Como o próximo fosso está em chamas, o João acha que não é seguro sobrevoá-lo. O balão não voa muito alto e não há combustível suficiente para ficar no alto por tanto tempo. Mesmo assim, ele consegue atravessar o fosso rapidinho. Como ele conseguiu essa proeza? Ele pegou a areia do lastro do balão e a jogou no fogo, apagando as chamas. O último fosso estava cheio de lava escaldante. João levou um tempo pensando em como atravessá-lo, mas no fim das contas conseguiu. Como? Havia muitas pedras ali perto. A enxurrada de lava não era muito profunda. Então ele jogou as pedras lá dentro, formando um caminho pelo qual conseguia passar. O castelo era bem pequeno por dentro, então a parte mais difícil foi entrar nele. Assim que entrou, João se deparou com 3 portas. Acima delas havia placas. A primeira dizia: uma das portas leva a um labirinto do qual ninguém jamais escapou. A segunda dizia: uma das portas é a saída. Se passar por ela, você terá que atravessar todos os fossos de novo. E a terceira mostrava: uma das portas tem o que você está procurando. Quando João olhou para as portas, soube na hora onde seu amigo estava. Qual porta ele escolheu? As maçanetas são feitas de um metal brilhante, o que é bonito, mas fica com marcas de digitais. E a única porta com manchas de digitais é a da esquerda. O João abre a porta e vê seu amigo. O Carlos sai correndo do quarto escuro e enquanto os dois seguem em direção à saída, vêm algumas molduras. Qual delas é a do Carlos? A retangular. A pintura era retangular e as 2 outras molduras são quadradas. Os 2 amigos saem do castelo, entram no carro e vão direto para a delegacia. Lá, um policial já está à espera deles. Eles detiveram 3 suspeitos de terem roubado aquela rara moldura. Carlos e João entram na sala, um de cada vez, mas escolhem a mesma pessoa. Quem eles escolheram? O homem da direita. O Carlos o escolheu porque é o galerista e o João o escolheu por ter visto ele almoçando com o Elias. Uau, pelo visto esse especialista nunca mais vai trabalhar com o Carlos. Débora, uma detetive particular, estava fazendo compras no shopping. De repente, ouviu algumas pessoas discutindo. Ela foi até lá e viu um vendedor estressado e várias pessoas se aglomerando ao redor dele. O pobre homem encontrou um smartphone, anunciou, e agora várias pessoas alegavam que o telefone era seu. Um homem disse que o telefone deveria ter caído da sua bolsa. Uma jovem disse que o aparelho era dela. E uma mulher de mais idade gritou que era o aparelho do seu marido. Foi quando o telefone tocou. Por algum motivo, o vendedor o entregou para Débora. A mulher olhou para a tela e imediatamente deu o telefone para o homem. Como ela soube de quem era o aparelho?
Débora viu a palavra esposa escrita na tela. A Emília tem 2 copos cheios de água. No primeiro, a água é aquecida até 38 graus Celsius. No segundo copo, a água é resfriada até menos 73 graus Celsius. A garota deixa cair uma moeda em cada copo ao mesmo tempo. Qual moeda chegará ao fundo mais rápido? Será a moeda no copo com água quente. A moeda no outro copo não irá afundar, pois a água está congelada. Jacó e seu irmão Jaques estavam caminhando pela rua. Quando passaram por uma mercearia, Jacó apontou para uma jovem e exclamou: "Olha, minha sobrinha está ali." Seu irmão respondeu: "Ah, sim, mas não é minha sobrinha." "Por quê?" A jovem é filha de Jaques. A Ana tinha um namorado, o Marcos, que era perdidamente apaixonado por ela. Infelizmente, o amor dela não era recíproco. Uma vez, ela decidiu terminar. A Ana sabia que o Marcos não aceitaria facilmente, então fugiu. Mas o Marcos era um homem muito rico e poderia encontrá-la em quase qualquer lugar. Ela tinha que ser cuidadosa. Uma semana depois, a Ana estava sentada no seu quarto de hotel quando viu uma batida na porta. Quando abriu a porta, viu um homem que nunca havia visto antes. O estranho se desculpou. "Opa, me desculpe, foi mal. Eu tinha certeza de que esse era o meu quarto." Ele então se virou, percorreu o corredor e desapareceu no elevador. A Ana voltou correndo para o quarto e começou a arrumar suas coisas, pois soube imediatamente que o Marcos a havia encontrado. Como ela descobriu isso? Ninguém bate na porta do seu próprio quarto de hotel. Aquele cara era um homem enviado pelo Marcos para procurar por ela. Quanto mais rápido você corre, mais difícil é de pegar essa coisa. O que é? É a sua respiração. Davi e sua esposa Jéssica se mudaram para outra cidade. O lugar não era grande. Para os habitantes locais, a chegada de novos moradores era um acontecimento. Por isso, no dia seguinte, os vizinhos curiosos do casal vieram dizer olá. A Karen se apresentou e disse que tinha certeza de que seriam grandes amigos. Ela até fez cupcakes para o Davi e a Jéssica. A senhora Oliveira disse aos recém-chegados que morava na cidade há quase 80 anos. A Betty estava super animada. "Um homem veio morar na nossa cidadezinha e é tão bonito! Que notícia maravilhosa!" 2 das vizinhas pareciam um pouco assustadoras e apenas uma parecia normal. Qual delas? A Karen decorou os cupcakes com algo que parece meio suspeito, como olhos. A Betty ficou muito empolgada com o Davi. Quanto à senhora Oliveira, ela certamente sabe muitas coisas sobre a cidade e seus habitantes. Ela pode ser uma fonte útil de informação, e ela preparou uma sopa para eles. A esposa do Bruno lhe disse para cozinhar vários ovos e ele tinha que fervê-los por exatamente 2 minutos. Ela deixou para o marido 3 ampulhetas, de 3, 4 e 5 minutos. Como ele pôde ferver os ovos por exatamente 2 minutos? O Bruno esperou até que a água começasse a ferver. Em seguida, virou as ampulhetas de 3 e 5 minutos. Quando aquela de 3 minutos acabou, Bruno colocou os ovos na água. E quando o tempo de 5 minutos acabou, ele tinha seus ovos perfeitamente cozidos por 2 minutos. Era a primeira vez que o Edu andava no seu iate novo. Mas o homem parecia estar sem sorte naquele dia. Uma forte tempestade afundou o iate e ele mal teve tempo de chegar à superfície. Meio inconsciente, ele acabou em alguma praia. De manhã, o homem percebeu que estava preso em uma pequena ilha deserta, sem rádio, sem telefone celular, sem qualquer meio de comunicação. E a ilha não tinha árvores para fazer um sinal de fumaça. No terceiro dia, o Edu notou um pequeno avião circulando no céu sobre a ilha. Será que estavam procurando por ele? Mas a aeronave estava voando muito alto e o piloto não conseguiu vê-lo. Ainda assim, o homem fez algo e logo foi pego por um helicóptero de resgate. Como ele atraiu a atenção do piloto? O Edu pegou algumas pedras e as usou para escrever SOS na areia.
A Ellen morava em Singapura com seu marido Dennis. Certa vez, ela disse ao marido que queria visitar a tia que mora na Itália. Dennis não se importou, mas ela pediu à esposa que lhe enviasse uma foto assim que chegasse na Europa. Quando a Ellen chegou em Roma, mandou uma selfie para o Dennis. Abaixo da foto escreveu: "Tchau, da Itália. Acabei de chegar." Depois de olhar a foto, o Dennis percebeu que sua esposa havia mentido para ele. Como ele soube? Na foto, o relógio na parede mostra exatamente a mesma hora que o relógio da cozinha, que é em Singapura. Portanto, se a Ellen estivesse em Roma, o relógio mostraria uma grande diferença de fuso horário. Um dia, Cristiano decidiu que precisava desenvolver suas habilidades de pensamento lógico. Ele encontrou um tutor e passou a visitá-lo para fazer aulas particulares. Mas esse professor tinha um hábito interessante. Perto do final de cada lição, ele sempre dava vários enigmas para o Cristiano resolver. Ele não podia ir para casa até que os resolvesse. Nesta sexta-feira, o primeiro enigma foi assim: como você pode transformar 6, que é o número 6 em inglês, em um número ímpar? Complicado. Como? Removendo a letra S, ele vira X, que é 9 em algarismos romanos. Mas ele sabia que era apenas o começo. O próximo enigma foi ainda mais difícil. É fina, mas quando a água respinga nela, não é absorvida. Quando atingida, ela muda de cor. Ela cobre uma coisa incrivelmente complexa. No entanto, é super flexível. O que é? A princípio, o Cristiano não tinha ideia. Ele teria que ficar e decifrar enigmas até meia-noite. Felizmente, em um momento, ele se deu conta. É a pele. O tutor do Cristiano ficou impressionado com o progresso do rapaz. Ok, disse ele. Mais um enigma e você pode ir para casa. 3 médicas disseram que o Raul era irmão delas, mas o Raul alegou que não tinha irmãos. Quem estava mentindo? O Cristiano percebeu imediatamente que todos estavam dizendo a verdade. Todas as médicas eram irmãs do Raul. Ufa, ele finalmente poderia ir para casa. Na manhã seguinte, a uma forte nevasca, Jorge saiu de casa e parou nos trilhos do carro. Ele viu que havia 2 vezes mais neve em cima da sua garagem do que na garagem de seu vizinho. Ainda assim, ele não ficou surpreso ou chateado. Por quê? A garagem do Jorge é 2 vezes maior que a do seu vizinho. Não surpreende que também tenha o dobro de neve. A Alice foi para a praia nas férias e conheceu 3 caras lá. Eles eram amigos, mas isso não os impediu de ficarem tentando impressionar a garota. À noite, todos se encontraram em um restaurante para jantar. E eles começaram a contar sobre suas aventuras para ela. O Samuel se gabou. Eu sou piloto e já viajei pelo mundo todo. O Luiz disse: certa vez participei de uma expedição para o Polo Norte. Foi incrível, pois vi pinguins e ursos polares lá. O Júlio interrompeu: e eu sou astronauta. Quando estive no espaço da última vez, fiz uma caminhada no espaço. Queria ver nosso planeta lá de cima, mas quase fui levado por um vento forte. Quem está mentindo querendo causar a melhor impressão? O Luiz e o Júlio estão mentindo. Os pinguins vivem perto do Polo Sul e não há vento no espaço sideral. Lá há um vácuo quase perfeito. O André e o Gabriel são gêmeos. Eles nasceram com apenas 1 minuto de diferença. E o André é o mais velho dos 2. Mas por alguma razão misteriosa, eles comemoram seus aniversários com 2 dias de intervalo, uma vez a cada vários anos. Como isso é possível? O André nasceu às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de fevereiro. Não era um ano bissexto. Então o Gabriel, que nasceu apenas 1 minuto depois, já nasceu no dia 1º de março. É por isso que durante os anos bissextos, eles têm 2 dias entre seus aniversários. Um famoso cientista desapareceu. A última vez que seus colegas o viram, ele estava em seu laboratório. Quando a polícia chegou, encontrou um calendário na mesa do homem. Havia vários números escritos a lápis na parte inferior. 6, 10, 11, 4, 9. Os policiais tinham 5 suspeitos.
Davi, Sara, Jonas, Beth e Carlos. Quem está por trás do desaparecimento do cientista? É o Jonas. Os números representam a letra inicial dos meses, e reunindo eles, chegou-se ao nome do criminoso. Portanto, o 6º mês é junho, e a primeira letra de junho é J. O 10º mês é outubro, e a primeira letra de outubro é o O. E assim por diante. Espertinho! Veja só isto. 3 homens estão sentados a uma mesa tomando café. Eles são parecidos, mas só 2 deles são irmãos. O terceiro não tem nada a ver, ele é um alienígena. Qual deles é o ET? É o cara sentado à direita. Ele tem 12 dedos. O cara do meio tem orelhas esquisitas. Mas olha o retrato de família na parede. O pai dele tem orelhas grandes também. A Gabriele trabalha como vendedora em uma loja de departamento. Agora há 3 pessoas nos provadores. Tem a Jéssica, a mulher usando vestido verde. O Sérgio, que é o cara usando jaqueta de couro e calça jeans. E o Alex, o jovem que está experimentando uma calça jeans de tamanho maior que a Gabriele acabou de trazer. Um dos clientes é um alienígena. Qual? É o Alex. Olhe com atenção para os pés dele. Só um réptil ou um ET teria pés assim. A Jéssica estava caminhando por uma mata fechada. De repente, ela viu um castelo que provavelmente pertencia a alguma bruxa. Ela ficou curiosa e quis dar uma olhadinha lá dentro, mas a porta estava fechada. Havia um bilhete com um código secreto preso ao portão, mas ela precisava decifrá-lo. Se quiser entrar no meu castelo, decifre este código. Braço, uva, chale. Você consegue decifrar este código? A resposta é bruxa. Os 3 asteriscos depois da palavra braço significam que você tem que eliminar as 3 últimas letras. Na palavra uva, você precisa eliminar 2 letras. E o mesmo vale para a palavra chale. Viu só? O Eric foi ao supermercado e pegou 2 laranjas e uma melancia. Ele pagou R$6. A Ellen foi ao mesmo supermercado e pegou um limão, uma laranja e uma melancia. Ela pagou R$8. As laranjas, limões e melancias têm preços diferentes. O que é mais caro? Uma laranja ou um limão? O limão é mais caro. O Eric tinha 2 laranjas mais a melancia, que custaram R$6. As 2 frutas têm preços diferentes, então a equação não pode ser 2 mais 2 mais 2. A única combinação possível é 1 mais 1 mais 4. Então, a melancia custa R$4. A Ellen pagou R$4 pela melancia e R$1 pela laranja. Assim, agora sabemos que um limão custa R$3. Daniel e Ana se perderam em uma ilha pequena e deserta. Eles não tinham rádio ou celular, então não tinha jeito de pedirem ajuda. Não havia árvore alguma na ilha, então nem dava para fazer um sinal de fumaça. De repente, a Ana viu um avião fazendo círculos no céu procurando por eles, mas ele estava voando alto demais, impedindo que o piloto os visse. Foi aí que ela teve uma ideia brilhante. Pouco depois, o avião os avistou e os resgatou. Que ideia a Ana teve? Ela usou pedras para escrever SOS na areia. 3 tartarugas estão andando uma atrás da outra. A primeira diz: há 2 tartarugas atrás de mim. A segunda diz: tem uma tartaruga atrás de mim e outra à minha frente. A terceira diz: há 2 tartarugas à minha frente e mais uma atrás de mim. Ué, como assim? Elas estão andando em círculo e bem devagar. Em uma fazenda tem uma vaca, 2 cavalos e um gato. O fazendeiro Jota foi para lá acompanhado do seu cachorro, o Floquinho.
Quantos pés há nessa fazenda? Só 2. As vacas e cavalos têm cascos e os gatos e cachorros têm patas. Só o J é que tem pés. Você está preso em um castelo medieval bem longe da civilização. Cara, que férias são essas, hein? Não dá pra pular pela janela, pois a parede é alta demais. A única árvore perto da janela não parece ser robusta o suficiente para aguentar o seu peso. Porém, há 3 portas, e uma delas pode te libertar desse lugar. Atrás da primeira porta tem um fogo feroz. Atrás da segunda, há centenas de cobras venenosas. E atrás da terceira tem um labirinto escuro como um breu. Vai saber a surpresa que o espera lá. E aí, qual das portas você escolhe? A terceira porta, você só precisa quebrar o galho da árvore, transformá-lo em tocha acendendo ele na primeira sala e passar pelo labirinto. Pelo menos você conseguirá ver para onde está indo. A Maria mora em Paris e uma vez a cada 2 semanas ela vai a Saint-Tropez para visitar sua avó. Ela comprou uma passagem na máquina, terminou seu café e foi para o trem. Mas naquele fim de semana alguma coisa deu errado e ela não conseguiu chegar a Saint-Tropez. Por que não? Ela comprou a passagem errada. Nela está escrito Saint-Tropez, Paris, mas ela precisa de uma Paris Saint-Tropez. Quando tentou entrar no trem, o condutor lhe disse que a passagem estava errada e não dava mais tempo de trocá-la. A Emília é uma grande fã de coisas cor-de-rosa. Ela mora em uma casa rosa de 1 andar. Tem um gato rosa, um cachorro rosa, um hamster rosa, paredes rosa, portas cor-de-rosa e até uma geladeira rosa. De que cor é a escada da casa dela? Não tem escada lá. Ela mora em uma casa de 1 andar só, lembra? Acho que essa casa deve chamar bastante atenção de quem passa na rua. O Márcio participou de um programa de TV onde tinha que responder algumas perguntas difíceis. Ele estava indo muito bem e já tinha conseguido responder 14 das 15 perguntas. Ele estava super nervoso, pois se acertasse a última pergunta, ganharia o grande prêmio, R$1 milhão. O que é tão grande quanto um elefante, mas não pesa nem 1 grama? O Márcio gritou a resposta empolgado e agora é um milionário. Qual foi o palpite dele? A sombra dele. Ela é do tamanho de um elefante, mas não tem peso algum. O gelo derrete quando você o aquece, mas se me aquecer, eu solidifico. Você tem 7 segundos para descobrir quem sou eu. Sou um ovo. Ei, não me quebre. O Paulo saiu para tirar algumas fotos da natureza para o seu blog. Enquanto caminhava pela floresta, ele caiu em um poço profundo. Ele até tentou escalar as paredes do buraco, mas quando se segurou em uma pedra, ela saiu do lugar e a água começou a jorrar. O poço estava se enchendo rapidamente. Paulo viu uma bola vazia, um barril vazio e uma tábua. O que ele deve usar para sair do poço? A bola vazia é muito pequena e tem um rasgo em um dos lados. A tábua não suportaria o peso dele. Então, a melhor opção é o barril vazio. Só ele pode fazer o Paulo boiar. O Antônio terminou seu curso de contabilidade na universidade. Seus colegas de apartamento resolveram testar a inteligência dele. Eles pegaram 3 envelopes e escreveram algumas mensagens neles. Aí, colocaram as respostas da prova do Antônio em um dos envelopes. Só um dos envelopes tem uma mensagem verdadeira dentro dele. As outras 2 mensagens são falsas. O Antônio não pode abrir os envelopes antes de escolher. A primeira mensagem dizia: "Não há respostas da prova aqui". A segunda dizia: "As respostas da prova estão aqui". E a terceira mensagem dizia: "As respostas da prova não estão no segundo envelope". Qual envelope tem as respostas da prova?
O primeiro envelope tem as respostas. O primeiro e o segundo envelopes trazem mentiras e o terceiro está dizendo a verdade. Um homem estava dirigindo em uma estrada de terra quando um de seus pneus estourou. Enquanto trocava, ele perdeu todas as porcas. A estrada estava deserta e o motorista ficou com medo de ficar preso ali a noite toda. Mas uma senhorinha passou perto dele e disse uma coisa que mudou a sorte do pobre homem. Que conselho ela deu a ele? Ela disse para ele tirar uma porca de cada uma das 3 outras rodas e usá-las na 4ª roda. Assim, ele conseguiria chegar à borracharia mais próxima. O rei Arquibaldo não tinha herdeiro algum para o seu trono. É por isso que ele resolveu lançar um concurso para encontrar alguém digno de ser seu sucessor. Ele deu uma semente para cada participante e anunciou que quem conseguisse cultivar a planta mais saudável e bonita se tornaria o próximo rei ou rainha. No último dia da competição, o rei viu centenas de pessoas com plantas de todos os tamanhos e formatos, mas ele ignorou todas elas e acabou escolhendo uma menina que segurava um vaso que tinha só terra úmida, mas não tinha planta alguma. Por que ela ganhou? O rei era um homem bom e honesto e queria que seu herdeiro ou herdeira tivesse as mesmas qualidades. Ele deu pedrinhas minúsculas para os participantes, não sementes. Foi assim que ele soube quem era honesto entre eles. 4 homens estão lado a lado, voltados para a mesma direção. Uma parede separa o 4º homem do resto. O homem 1 consegue ver os homens 2 e 3. O homem 2 consegue ver o homem 3. Tudo que o homem 3 consegue ver é a parede. E o homem 4 não consegue ver ninguém. Todos eles estão usando chapéus e sabem que 2 deles são brancos e os outros 2 pretos. Qual homem será o primeiro a descobrir e falar a cor do chapéu que está usando? Obviamente, os homens não podem olhar para os lados, nem falar uns com os outros ou tirar seus chapéus. Será o homem 2. Os homens 3 e 4 não conseguem ver os outros chapéus. O homem 1 vê um preto e um branco, então seu chapéu pode ser de qualquer uma dessas cores. O homem 2 vê só um chapéu preto, mas ele percebe que se também estivesse usando um chapéu preto, o homem 1 saberia que a cor do próprio chapéu era branca. E como o homem 1 não havia dito nada, o homem 2 deduziu estar usando um chapéu branco. E se você tiver conseguido acertar todos estes enigmas, bem, eu tiro o chapéu para você. Ok, pronto? O Otto estava caminhando perto de um rio à noite, quando um grupo de 3 indivíduos vestidos de preto o raptou. Todos estavam com o rosto coberto. O líder do bando deu 3 opções ao Otto. Eles poderiam jogá-lo dentro do mar, que estava cheio de piranhas famintas, ou no oceano, cheio de tubarões. Ou ele poderia optar ainda por cair em um rio cheio de hipopótamos. O que o Otto deve escolher para sobreviver? As piranhas são peixes de água doce, então ele deve escolher o mar com piranhas. Os membros de uma expedição armaram suas barracas no meio de um deserto. Eles estavam pensando em passar vários dias ali, mas quando acordaram no dia seguinte, o caminhão havia desaparecido. Por sorte, levaram comida suficiente para uma semana, mas não tinham eletricidade e havia pouca água. E não parou por aí. 3 dias depois, um dos integrantes do grupo sumiu. O líder da expedição interrogou as pessoas que restaram. O Miguel disse que estava andando por lá tentando encontrar água. A Emília falou que estava jogando no celular. Já a Evelyn afirmou que passou o dia todo dormindo para poupar energia. E o Henrique garantiu que estava trabalhando em sua pesquisa, dentro da barraca. Qual deles está mentindo? A Emília. Após 3 dias, o celular dela certamente já havia descarregado. Há 100 livros em uma prateleira. Para contar 10 deles, você precisa de 10 segundos. Quanto tempo você levará para separar 70 livros? ...30 segundos. Você precisará desse tempo para contar 30 livros.
Aí sobrarão os 70 necessários. A irmã da Sofia, a Clara, a visitou no sábado. As duas almoçaram e colocaram o papo em dia. A Clara tinha sido promovida. Seu marido havia lhe dado um anel de diamante recentemente. Eles estavam com uma viagem marcada para o Havaí. A Sofia não tinha nenhuma novidade. Ela apenas ouvia o que sua irmã dizia e reclamava da vida. Logo após o almoço, a Clara passou mal. Ela ficou pálida e desmaiou. A Sofia ligou para uma ambulância. Eles correram com a Clara para um hospital e por pouco não conseguiram salvar a vida dela. É que a mulher havia sido envenenada. A polícia foi até a Sofia para esclarecer o caso. Ela estava chocada. Comemos a mesma comida. Eu preparei frango e fiz uma salada. Não havia nada exótico no almoço. Após examinar a comida, os policiais prenderam a Sofia por tentar envenenar a própria irmã. Mas como ela conseguiu fazer isso? O veneno estava no frasco de molho para a salada. A Clara colocou um pouco de molho em seu prato, mas a Sofia nem encostou no frasco. Moral da história: pare de reclamar tanto. Há uma cafeteria na cidade chamada 9 Lanternas, mas só há 7 lanternas penduradas do lado de fora. O proprietário sabe desse erro e pode facilmente corrigi-lo, mas não quer fazer isso. Por quê? Quando o vento levou algumas lanternas, alguns meses atrás o homem quis substituí-las. Mas antes de fazer isso, percebeu que mais pessoas começaram a visitar o estabelecimento. Elas entravam para dizer que estavam faltando 2 lanternas e acabavam ficando para tomar um café. O Júlio foi visitar seu amigo Arthur. Ele não o via há um tempão. Eles aproveitaram a companhia um do outro, colocaram o papo em dia e tomaram chá. Mas o Júlio tinha se esquecido completamente que o Arthur tinha uma mania. Ele adorava inventar enigmas e nunca deixava ninguém ir embora de sua casa sem decifrar uma ou 2 de suas pegadinhas mais novas. Desta vez a pergunta era: o que você engole que pode engoli-lo? E aí, consegue ajudar o Júlio a ir embora para casa? Ei, já está ficando tarde. A resposta é a água. O Júlio conhecia o amigo suficientemente bem para saber que não conseguiria sair dele resolvendo só uma charada. Dito e feito, outro enigma estava à sua espera. O que é mais baixo com uma cabeça em cima do que sem ela? O Júlio pensou um pouco, mas depois se deu conta de que a resposta certa era o travesseiro. Será que agora ele está liberado para ir para casa? Parece que não, mas o Arthur prometeu que esta seria a última charada da noite. Ele disse ao amigo: o aniversário da Ana é no dia 23 de janeiro, mas ela sempre comemora no inverno. Por quê? Ainda bem que o Júlio tinha acabado de voltar de uma viagem para a Noruega. Ele imaginou na hora que a tal Ana certamente morava no hemisfério norte. Lá, janeiro é o mês mais frio do ano. Os alunos de determinada turma sabiam que teriam uma prova na sexta-feira, mas o professor não disse o horário em que a aplicaria. Um deles tomou coragem para perguntar, mas recebeu uma resposta estranha. Se 11 mais 12 é igual a 1, 10 mais 7 é igual a 4. Se conseguirem descobrir a resposta, vocês não perderão a prova. Quando será que os alunos deverão encontrar o professor? Às 4 da tarde. 11 mais 2 horas é igual a 1 da tarde. E 10 da manhã mais 6 horas é igual a 4 da tarde. O Jonas ligou para a esposa, a Bia, e disse que estaria em casa às 8. Eles não tinham planejado nada especial para aquela noite. Mas quando ele chegou, 2 minutos depois das 8, a mulher estava furiosa. Por que ela estava com tanta raiva? A Bia pensou que seu marido fosse chegar às 8 da noite, mas ele apareceu às 8:02 da manhã do dia seguinte. Veja estas 2 jovens. Ambas parecem ser podres de ricas, mas só uma delas é de verdade.
Você consegue identificar quem é a falsa rica? É a garota da esquerda. Ela está tirando uma foto com um carro de luxo no plano de fundo, mas tem alguém atrás do volante e essa pessoa parece meio chocada. Um velho senhor só usava o telefone público para fazer suas ligações. Um dia, o aparelho parou de funcionar. O homem informou a empresa de telefonia e esperou, mas ninguém foi consertar. Vários dias depois, o homem foi à empresa de novo e falou alguma coisa. No dia seguinte, o telefone voltou a funcionar. O que será que ele disse? Ele afirmou que as pessoas estavam usando o telefone para fazer ligações sem pagar. Observe esta imagem com atenção. O que tem de errado nela? O jarro que a mulher está segurando está vazio. Então, de onde o leite está vindo? O Márcio sempre teve inveja das conquistas de seu amigo Luiz. Nesta semana, os dois resolveram testar quem é mais inteligente, e o Márcio fez de tudo para ganhar a batalha. A primeira tarefa era de adivinhar uma palavra. Ela tem 8 letras, mas se tirar a metade, ainda restam 8. Que palavra é essa? A primeira charada foi um sucesso. O Márcio respondeu certo, é biscoito. Em seguida, o Márcio foi trancado em uma sala. Lá havia 4 portas. Ele entrou por uma delas e não podia usá-la de novo. A primeira leva a um cômodo com fios de alta tensão pendurados sobre um chão molhado. Atrás da segunda porta, tem uma sala cheia de água, infestada de piranhas. E a terceira esconde uma sala onde uma chuva ácida, capaz de derreter até carne humana, cai sem parar do teto. Qual das portas é mais ou menos segura para entrar? O Márcio optou pela primeira porta e não se arrependeu. Ela era segura porque ele não deixou seu corpo entrar em contato com os fios e com o chão molhado ao mesmo tempo. E a tarefa seguinte era a última da competição. O Márcio estava confiante que seria o vencedor, mas primeiro ele teve que botar o cérebro para funcionar. A torre mais alta do mundo finalmente ficou pronta. A construção durou 5 anos. A cada ano que passava, dobrava de tamanho. Quantos anos a torre levou para alcançar metade de seu tamanho atual? Quatro anos. Se a torre aumentava o dobro a cada ano, ela tinha que estar na metade de sua altura final 1 ano antes de ser concluída. E se você estiver curioso para saber, sim, eles continuaram amigos. A Luana tem 2 amigos, o João e o Rafa. No dia de seu aniversário, a jovem quis ir ao cinema com os dois, mas eles não se conheciam, e a Luana ficou com receio de que eles não se sentissem à vontade. Mas tem outro problema. Ela gastou dinheiro demais nesse mês. Se convidar os caras, terá que pagar por tudo. Agora, ela está tentando avaliar o que é mais barato: convidar os dois ao mesmo tempo ou ir com um uma vez e com o outro depois. Você pode ajudar a Luana? A jovem gastará menos se convidar os 2 amigos ao mesmo tempo. Assim, ela precisará comprar apenas 3 ingressos. E se sair com cada um deles, terá que pagar por 4 ingressos. Era um dia ensolarado de verão, sem uma única nuvem no céu. Havia uma embarcação no porto e muitas pessoas no cais. Elas se juntaram para apreciá-la. De repente, ela começou a afundar. Não havia nada de errado nela. Todos os seus sistemas estavam funcionando corretamente. O tempo estava bom e o mar estava calmo. Mas a embarcação desapareceu assim mesmo, num piscar de olhos. O que aconteceu? Bem, nada demais. Os submarinos são feitos para viajar debaixo d'água mesmo. Preparado? Aqui vai mais um treino de fritar o cérebro para você.
E vamos lá! Depois das aulas, Margot estava estudando na biblioteca. Em um certo momento, ela foi ao banheiro. Quando a garota voltou, descobriu que sua carteira havia sumido. Margot chamou imediatamente a polícia. A bibliotecária disse que havia visto um cara, mas ela tinha problemas de visão e não conseguia se lembrar de como ele era. Após ouvir uma descrição vaga, os policiais interrogaram 3 alunos. O Osvaldo disse que estava estudando e não havia saído de sua mesa até a chegada da polícia. O Fábio diz que viu a garota, mas nunca prestou atenção nela. Ele estava procurando alguns livros. E o Lucas diz que estivera ocupado conversando com um amigo no telefone. Ele não tinha visto nada. Você consegue descobrir quem roubou a carteira? Foi o Lucas. Ele diz que estava falando no telefone, mas isso é proibido na biblioteca. Se ele tivesse usado o telefone, teria sido imediatamente expulso. Então, ele é quem está mentindo? Durante uma caminhada casual nas profundezas da floresta, Esmeralda se perdeu. Depois de horas vagando, ela viu a casa de uma bruxa. Esmeralda pediu à idosa que lhe mostrasse o caminho de volta. A bruxa recusou, mas ela estava de bom humor e ofereceu um acordo. Ela deu 3 maçãs para a Esmeralda. 2 delas estavam envenenadas e uma estava boa para comer. A garota teria que pegar uma maçã e mordê-la. Se ela não fosse envenenada, a bruxa mostraria o caminho para casa. Esmeralda era uma garota inteligente e conseguiu fazer isso. Como ela soube qual maçã escolher? Uma das maçãs tinha um bichinho, o que significa que era segura para comer. Um aluno estava fazendo uma prova e estava por ser reprovado. O professor decidiu dar a ele mais uma chance e fazer uma última pergunta. Era a seguinte: qual é o nome da minha filha mais velha? O aluno ficou confuso. O professor decidiu que a pergunta era muito difícil e lhe deu uma dica. Ele escreveu 3 números: 58, 3 e 11. Você pode ajudar o aluno a responder a pergunta? É uma aula de química. O enigma tem relação com este assunto. Dê uma olhada na tabela periódica. O elemento de número 58 é o cério, ou Ce. O elemento de número 3 é o lítio, ou Li. E o elemento de número 11 é o sódio, ou Na. Se você juntar todos, obterá o nome Celina. O professor gostou da brincadeira. Quando outro aluno estava tendo dificuldades com sua tarefa, ele deu outro quebra-cabeça. O homem falou: eu tenho 3 filhas. Todas elas, exceto 2, têm cabelos escuros. Todas elas, exceto 2, têm cabelos loiros. E todas elas, exceto 2, têm cabelos ruivos. Quantas filhas eu tenho? Você consegue ajudar o aluno? Desta vez, o enigma não tem nada a ver com química. É lógica pura. O professor tem 3 filhas. Uma delas tem cabelos escuros, a segunda é loira e a terceira tem cabelos ruivos. Benjamin estava caminhando no parque à noite quando alguém o nocauteou e roubou todas as suas coisas. Ele logo foi à polícia. 3 pessoas, Cássio, Jeremias e Bernardo, estavam no parque naquele momento. Eles foram presos. O detetive deu a cada um deles um marcador e pediu que escrevessem seus nomes no quadro branco. Assim que terminaram, ele prendeu imediatamente a pessoa certa. Quem era o culpado e como o detetive descobriu? O Jeremias. O Benjamin foi atingido no lado direito. Isso significa que a pessoa que fez isso era canhota. Entre os 3 suspeitos, o único canhoto é o Jeremias. Um membro de uma expedição ao Polo Sul de repente descobre que está em uma caverna congelada. Ele não se lembrava do que havia acontecido, mas ele sabia que precisava sair. O homem viu 3 portas e um bilhete dizendo o que havia atrás de cada uma delas. Atrás da primeira, havia um urso polar faminto. Atrás da segunda porta, havia uma sala cheia de gás venenoso. E atrás da terceira, havia uma sala com estalactites pontiagudas caindo do teto a cada segundo. Qual porta o homem deve escolher para sobreviver?
Ele deve escolher a primeira porta. Ele está no Polo Sul, não há ursos polares lá. Depois das aulas, Nara ainda estava na universidade. Ela precisava terminar seu projeto. Ela estava sentada no corredor e logo ficou com fome. A garota foi pegar um pouco de comida e deixou todas as suas coisas para trás. Quando voltou, Nara verificou suas coisas e chamou a polícia. Ela contou o que havia acontecido e relatou que sua carteira havia sido roubada. 3 outros alunos estavam nas proximidades. Todos eles foram questionados. A Cláudia disse que estava mandando mensagens de texto para seus amigos. O Roberto disse: eu sentei perto da Nara por um tempo, mas eu não vi nem toquei na carteira dela. A Gabriela diz que estava na sala de aula e saíra alguns minutos antes. A detetive os escutou e saiu sem prender ninguém. Por quê? A detetive lembrou que a Nara fora buscar comida. Isso significa que a carteira estava com ela e não poderia ter sido roubada. A garota mentiu. 3 mulheres, Sara, Mila e Eleanora, foram às compras. 2 delas estão grávidas e uma é uma ladra profissional de melancia. Sim, eu sei, mas preste atenção em mim. Você pode dizer qual delas roubou a melancia? É a Mila. Ela está usando salto. Não é o tipo de sapato que uma mulher grávida usaria. A Aurora estava passando o verão no campo. Muitas vezes, ela fazia longas caminhadas sozinha na floresta. Um dia, ela viu uma enorme mansão. Era óbvio que ninguém morava lá. Então entrou na casa. Estava empoeirada por dentro, mas ainda bonita. A Aurora tirou algumas fotos e saiu do local. Quando a garota voltou para casa, ela olhou suas fotos. Ela queria escolher as melhores para postar em suas redes sociais. Mas então, viu uma das fotos e gritou: olhe cuidadosamente esta foto. Você consegue ver o que a assustou tanto? A Aurora percebeu que ela mesma estava na foto. Mas é impossível. Ela estava sozinha na casa. Estela e Deline são irmãs. A avó delas uma vez presenteou a Deline com uma pulseira. Mas as 2 garotas amaram muito essa joia. Então, às vezes, Estela entrava escondida no quarto da irmã e a pegava emprestada. Um dia, a Deline voltou para casa e percebeu que a pulseira havia sumido. Ela bateu na porta da irmã. Estela abriu a porta, percebeu que era sua irmã e a fechou novamente. Em alguns minutos, Deline conseguiu entrar na sala. Ela começou a procurar a pulseira. A Estela lhe disse que, desta vez, ela não havia pegado as joias da Deline. A Deline não encontrou nada e teve que sair. Mas ao sair, ela se lembrou de algo e conseguiu pegar sua pulseira de volta. Onde ela estava? Quando Estela abriu a porta, ela estava com o cabelo solto, mas depois, ela já estava com o cabelo amarrado. Naqueles poucos minutos, ela fez um coque e escondeu a pulseira no cabelo. Em uma noite chuvosa de verão, a senhora Miller voltou para casa depois do trabalho. Sua vizinha, a senhora Smith, a visitou. As mulheres queriam tomar um chá juntas. A senhora Smith disse que sua filha estava em uma festa. Ela encontrou um dos trigêmeos da senhora Miller lá. A senhora Miller perguntou qual era, mas sua amiga não sabia dizer. Sua filha nunca conseguia diferenciá-los. O problema era que os 3 estavam de castigo e não tinham permissão para sair até a semana seguinte. A senhora Miller queria descobrir quem havia quebrado as regras. Ela ligou para os meninos e perguntou como eles haviam passado o dia. Yuri, o artista, disse: à noite eu estava lá fora desenhando. Ryan, o músico, disse: passei o dia todo dentro de casa, escrevendo uma nova canção. Lucas, que gostava de esportes, disse: fiz um treino e passei o resto do dia lendo. A senhora Miller entendeu qual de seus filhos estava mentindo e o deixou de castigo por mais um mês. Quem é o mentiroso e como ela soube? O Yuri mentiu. Ele disse que estava desenhando lá fora, mas estava chovendo. Mais um dia, outra caminhada na floresta. E Esmeralda se perdeu novamente. E ainda assim, ela conseguiu encontrar o caminho para a casa da bruxa.
Desta vez a mulher tinha outra tarefa para ela. A bruxa lhe deu uma barra de chocolate e uma faca. Ela iria realizar 7 truques. Depois de cada um deles, Esmeralda tinha que dar a ela um 7º da barra. Mas havia um problema. A faca era mágica e só podia fazer 2 cortes. Também era impossível quebrar a barra ou cortá-la sem a faca. Como é que Esmeralda cumpriu essas condições e voltou para casa? Esmeralda fez 2 cortes, dividindo a barra nas seguintes peças: 1/7, 2/7 e 4/7. Após o primeiro truque, ela deu à bruxa a peça de 1/7. Após o segundo, a menina ofereceu à mulher a peça de 2/7 e tirou-a de 1/7. Depois do terceiro truque, ela devolveu à bruxa o menor pedaço. Após o quarto truque, Esmeralda tirou as 2 primeiras peças e deu à mulher a peça de 4/7. Então ela lhe deu o menor pedaço novamente. Após o sexto truque, a menina tirou o menor pedaço e deu à bruxa a peça de 2/7. E após o último truque, ela deu à mulher a menor parte da barra novamente. Pergunta bônus: se Esmeralda é tão esperta, como ela continua se perdendo na floresta? Não tenho resposta.